Salve rapaziada, Alan Johnny aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero compartilhar com você a respeito dos podcasts e por que eu considero o podcast brasileiro horrível, e vou te recomendar aqui que você conheça os podcasts internacionais e mais algumas outras ideias que eu tenho para compartilhar. Esse tópico ele é um pouco abrangente e, na verdade, ele propõe uma discussão muito mais pessoal do que totalizada. Quando a gente olha para a cultura brasileira, a gente já não vê lá grande coisa sendo propagada de forma substancial. E quando você vê dois brasileiros conversando, duas pessoas conversando, independente da classe social, credo, religião ou perspectiva de vida, essas pessoas sempre têm características em comum. A maior parte dos podcasts no Brasil hoje são todos compostos por apresentadores e âncoras que não sabem extrair a profundidade do convidado. Então eles ouvem termos e eles entendem conceitos de forma muito superficial para ter uma abordagem mais madura frente à comunicação. E por conta disso, os podcasts eles são puro entretenimento. Você acaba não absorvendo um conhecimento que te traga um valor, exceto em podcasts de nicho. E alguns podcasts de nicho, eles vão agregar muito e trazer muita perspectiva para a vida. Só que qual que é o problema disso? Esses podcasts de nicho, eles acabam não sendo tão valorizados pelo algoritmo, é um pouco difícil você encontrar eles não têm muita visualização e por isso eles não têm muito recurso. E as pessoas que conseguem manter e sustentar um podcast de nicho, elas só fazem isso porque elas têm uma rentabilidade com esse programa fora do conceito da produção de conteúdo daquele programa. Então, os podcasts que são pautados na produção de conteúdo pelo conteúdo, eles são péssimos. E aí eu vou incluir o Flow, vou incluir o Podpah, eu vou incluir o Pod Delas e todos esses boca de funil, essa galera que não tem senso crítico para opinar frente às coisas da vida. E elas simplesmente baseiam-se em achismos, em hipóteses, em ideias muito abstratas. E quando elas falam, elas sempre falam ou de pessoas, ou de alguma situação que ocorreu, ou de certas crenças que elas possuem, e sempre numa superfície muito de opinião, muito de achismo. E alguns podcasts de nicho aprofundam mais conceitos, expandem mais elementos que vão fortalecer para você uma perspectiva mais madura para você formar o senso crítico frente àquele conhecimento. Então, minha primeira dica para você é que se você não tem a capacidade de ouvir um podcast americano, inglês, europeu, não importa a nacionalidade do podcast, o que importa é a forma como as pessoas estão lidando com aquela informação. Majoritariamente você vai ter isso em inglês. Então, é melhor você aprender inglês rápido. Aprenda inglês. É a minha dica que eu vou te dar aqui para você não ficar preso a ter que ficar ouvindo pessoas falando coisas sempre na superfície. Depois, leia em inglês. Cara, isso é a melhor coisa que você vai fazer, porque o inglês, primeiro, é uma linguagem muito direta, então você entendendo o que está escrito em inglês, cara, meio que você entende o fundamento muito fácil. A língua inglesa, ela consegue transmitir fundamentos numa dimensão mais rápida e objetiva, uma dimensão mais objetiva do que a língua portuguesa. Embora a língua portuguesa expanda muito mais elementos e tal, o inglês, ele ainda pela objetividade, é o melhor idioma para você aprender. E segundo, tá, nesse sentido ali da sua educação pessoal, podcast é muito bom para você se educar, mas podcasts nacionais só de nicho. Ouça um podcast qualificado para a área que você precisa ter informação, porque caso contrário, cara, você está se entretendo de um conhecimento muito lixo e ouvindo pessoas que não vão trazer para você aquilo que de fato vai agregar para sua vida. E daí você vai entrar o quê? Num ciclo repetitivo de acreditar que está aprendendo, mas na verdade você só está tendo um entretenimento barato, um passatempo, ouvindo uma pessoa falar 1 hora, 2 horas, que for, sobre coisas que você sabe mais que ela, só que ela é mais famosa que você, talvez ela tenha mais dinheiro que você, e por isso você considera ela uma autoridade acima da sua autoridade pessoal, o que é um equívoco. Então, você só vai ter essa percepção quando você tiver esse senso crítico de olhar para as pessoas e falar, opa, eu não quero te ouvir, meu camarada, eu não quero saber sua opinião sobre isso. E daí sim a sua atenção
pode se voltar para aquilo que vai te fortalecer e te trazer conhecimento. E, cara, no final eu peguei uma birra desses apresentadores de podcast, porque eles são muito burros. Enquanto o convidado eventualmente vai querer aprofundar certos tópicos, eles são mais preocupados com, os apresentadores estão mais preocupados com ele mesmo, com a forma como eles vão falar dentro do podcast, com a forma como eles vão perguntar aos interesses deles para o convidado e não aos interesses do convidado. Então, eu acho muito complicado isso, porque, cara, no final é a expressão da burrice brasileira, só que toma a atenção de uma massa e por isso se torna um podcast famoso. Não é nada mais que isso. Então, um grande podcast, ele nada mais é do que um podcast que muita gente está assistindo. E muita gente assistindo um podcast onde 2 âncoras idiotas estão falando idiotices com pessoas, você tem uma multidão de idiotas assistindo outros 2 idiotas. Então, você não tem proveito nenhum para sua vida pessoal, exceto se você quiser ser um idiota. Mas não por isso que você também vai se fechar para a idiotice do mundo. Até porque o melhor entretenimento do Brasil é o brasileiro. Cara, o Brasil para mim é um meme, velho. O Brasil para mim é um meme. Corte de podcast, eu odeio corte de podcast, porque você não aprende nada com corte, velho. Você aprende com conteúdo fechado, conteúdo focado, aquela ideia centrada no seu conceito. Ali você aprende pra caralho. Então, assim, fica a minha dica para você, ouça podcast de nicho, enquanto você aprende inglês, para que você possa, então, ir para uma compreensão mais ampla dos temas que você tem interesse. Porque você depender de podcast brasileiro ou nacional, no sentido geral, para você aprender algum assunto, cara, vai ser uma bosta. Se você gosta de podcast para entretenimento, sua vida é uma bosta, porque você tá se entretendo com 2 pessoas conversando. Tipo assim, você tá assistindo um vídeo pornô em vez de transar, entendeu? Você não tá fazendo a coisa como deveria. E se você acha que ouvir um podcast te deixa mais inteligente, veja lá. Esse podcast só pode te deixar mais inteligente se você, de fato, estiver respondendo questões da sua perspectiva pessoal e profissional. Caso contrário, você só está perdendo seu tempo e achando que você está fazendo alguma coisa inteligente porque você está ouvindo alguém mais rico que você ou alguém que tem mais dinheiro, alguém que tem mais sucesso na área que você quer ter. Então, cuidado com isso aí, tá? Não perde seu tempo de vida ouvindo esses babaca aí, não. E, na verdade, investe seu tempo em aprender uma nova língua, que é a língua inglesa. Valeu!